Beleza. Obrigado, pessoal, pela confirmação. Então, hoje o assunto, né, que a gente vai discutir é a questão do diagnóstico, né? E se vocês estão lembrados lá da primeira aula, né, quando eu falei que se pudesse falar uma única palavra, essa palavra seria diagnóstico, né? Justamente porque essa etapa dentro da restauração ambiental, ela é fundamental, né? É uma etapa que ela é determinante para o sucesso ou insucesso das atividades de restauração que ocorram numa determinada local, né? Aqui eu estou usando, né, diagnóstico das fontes de degradação, né? Então, porque esse é o ponto crucial, né? Identificar quais são as fontes de degradação, né? Pode ser uma ou pode ser muitas, né? Mas, de toda forma, quais são? Por quê? Porque se a gente não atacar diretamente a fonte de degradação, não adianta eu começar uma atividade de recuperação sem primeiro combater essa fonte de degradação. Porque aí o processo vai continuar, né? Então, é literalmente a expressão, né, enxugar gelo, né? Não adianta eu continuar fazendo uma coisa ou iniciar um processo se eu primeiro não conseguir identificar a causa da degradação e posteriormente combater ela, né, eliminar ela, para depois, lá na frente, pensar em estratégias de restauração. A gente vai tentar discutir um pouco esses aspectos. Pensando na temática como um todo, né, o diagnóstico ambiental, então, é essa primeira etapa, né, do processo como um todo. Depois vem a proposta, então, de um plano de recuperação, de um PRAD, como normalmente é dito, né, que é um projeto de recuperação de áreas degradadas. Então, se faz o PRAD, se elabora esse PRAD, nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Daí, esse PRAD é submetido para a agência ambiental, né? Pode ser a agência ambiental estadual, pode ser municipal, pode ser federal, pode eventualmente ser, por exemplo, a Polícia Militar Ambiental, pode ser o Ministério Público, depende de quem que iniciou esse processo, digamos assim, né? Então, se submete esse plano sendo aprovado, ele é executado, né? Existe um processo de monitoramento, né? Então, para avaliar quando ele é executado, né? Existe um processo de monitoramento, né? Então, para avaliar qual é esse grau de desenvolvimento, né? Como está ocorrendo o processo de restauração ao longo do tempo. Eventualmente, dependendo da situação, tem essa necessidade de fazer uma correção do plano de recuperação, que é essa flechinha ali voltando, retornando lá, né? Normalmente, essa necessidade de correção, ela é necessária justamente quando o diagnóstico não foi bem feito, né? Só que daí, em muitas situações, isso vai significar ou tempo ou dinheiro, né? Ou as duas coisas, inclusive. Então, é por isso que é importante ter essa atenção sobre a questão do diagnóstico, porque ela acaba sendo determinante para as outras etapas também, né? Numa simples divisão, né, do que envolve a questão do diagnóstico, nós temos uma parte que seriam dados secundários, ou seja, dados que são coletados a partir de informações que já existem, né? Por exemplo, a questão de hidrografia, por exemplo, as questões climáticas, né? A questão da cobertura vegetal, aí não falando especificamente da área, mas do entorno, né? A existência de fragmentos de vegetação próximos, né? Então, todas essas informações, elas, para a maior parte das situações, elas já existem, elas já foram geradas ou por órgãos públicos, órgãos que produzem esse tipo de material, ou mesmo por empresas ou outras organizações,
e estão disponíveis, né? Então, se trabalha muito, nesse caso, dos dados secundários, com uma revisão, né? Com uma coleta das informações sobre essa área, né? E aí tem também a questão dos dados primários, ou seja, aquele dado que eu vou coletar no campo, vou avaliar no local onde vai ser executado esse projeto de restauração, né? E aí é que envolve a necessidade desse conhecimento técnico bastante estabelecido para identificar essas diversas questões relacionadas ao local, né? Então, questão de flora e fauna, né? Aqui em destaque, novamente, os agentes do processo de degradação, ou seja, quem gerou aquela degradação ou quem está gerando aquela degradação, né? E tudo isso junto compõe o que popularmente se chama a base de resiliência da área, ou seja, quanto essa área tem de capacidade, né, de regenerar, de se recompor. Porque essa base da resiliência é que vai nos definir qual é a melhor estratégia. A estratégia que eu vou adotar está associada a essa base de resiliência, tá? Então, é bem interessante buscar essas informações para isso, né? Eu vou só parar um pouquinho de compartilhar aqui essa tela para compartilhar uma outra tela com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Para vocês terem uma ideia, uma estratégia que é usada... Vocês estão vendo uma tela em PDF agora? Sim. Tá. Beleza. Esse aqui é uma tentativa que um autor fez de construir como se fosse uma chave dicotômica, a mesma chave, o tipo de chave dicotômica que a gente usa, por exemplo, em sistemática vegetal, né, em botânica e tal, para achar qual é a espécie com base nas características, né? Esse autor, ele construiu essa chave para a escolha do método de restauração florestal. E ela é interessante, eu não vou passar toda ela aqui, mas eu vou deixar disponível para vocês lá no Moodle, né? Que nesse caso, essa chave, ela leva em consideração justamente esse diagnóstico, né? Então, por exemplo, a primeira etapa aqui dessa chave é qual é o fator de degradação, né? Então, aqui, por exemplo, incêndio, ou uso pecuário, uso agrícola, uso silvicultura comercial. Dependendo da primeira escolha aqui, você vai para uma outra parte da chave, depois vai falar da questão do solo, vai falar da questão da regeneração, vai falar de outros elementos que fazem parte desse diagnóstico. E com base nesses elementos, ele propõe, né, qual seria a melhor estratégia de restauração para usar naquela área, né? Existem, obviamente, poderiam ter certos questionamentos aqui, se isso é o mais adequado ou não, mas especialmente para quem não tem tanta experiência nessa questão da identificação, né, do diagnóstico, ela pode ser bastante útil, né? Então, depois vem a questão da condição do solo, né, a questão do subbosque e tal. E mais para frente, eu vou passar aqui só para que vocês fiquem sabendo mais ou menos como funciona, né? Daí vem as ações de restauração, né? Ou seja, quais as técnicas que eu vou adotar. Desde isolamento, né, da área, depois a recuperação do solo e depois outras estratégias, né? E, por fim, o método de restauração que poderia ser usado, né? Então, favorecer a regeneração natural, fazer plantio de espécies e assim por diante, né? Então, veria
as recomendações propriamente dito de como isso poderia ser feito. Então, isso é só para vocês terem uma ideia, né, de alguns elementos que seriam interessantes, e são interessantes, de se considerar nesse aspecto do diagnóstico, né, que é, então, de certa forma, semelhante ou próximo daquilo que eu estava compartilhando antes com vocês, das informações, né, dos dados primários, ou seja, as informações que eu devo coletar a campo, né, para fazer esse diagnóstico e estabelecer essa base de resiliência para a área. Bom, então, como eu disse, né, o diagnóstico ele começa com essas informações mais genéricas da área, né, do local, da região. Então, por exemplo, né, em que local fica, qual é o bioma predominante, quais são as condições climáticas, quais são as bacias hidrográficas, né, a bacia e a microbacia hidrográfica, onde está inserida a área. Então, são informações mais genéricas e já disponíveis, na maior parte das vezes, sobre aquele local. Certo? Outra coisa importante do diagnóstico, né, é observar essa questão da legislação. E isso é bem importante, porque depois o teu projeto, o teu plano, ele vai depender também das exigências em termos de legislação. Né? Tanto as leis federais mais genéricas, como o Código Florestal ou a Lei da Mata Atlântica, e, eventualmente, questões mais específicas, como leis municipais. Então, vejam que isso, de certa maneira, pode variar, né? Então, dependendo do local onde você vai fazer esse teu projeto, pode ter uma lei específica. Plano diretor, especialmente no caso de áreas que são urbanas, né? Então, teria essa questão do plano diretor. Mas, por exemplo, um fato que às vezes ocorre, o local da restauração está próximo ou no entorno de uma unidade de conservação. Então, normalmente, nessas situações, existem alguns regramentos da própria unidade de conservação, né, da zona de amortecimento dessa unidade de conservação que precisam ser considerados, né, e aí podem restringir mais ou abranger mais as questões relacionadas à restauração, né, e observar eventualmente zoneamentos já existentes, né, por exemplo, a existência de corredores ecológicos delimitados e assim por diante. Falando das fontes de degradação, né, então, se vocês lembram rapidamente ali do que eu mostrei lá daquela ficha lá da chave, né, falava algumas fontes de degradação. Existem inúmeras possibilidades de fontes de degradação, né? Depende do ambiente onde que você está, então se é um ambiente rural, é um urbano, se está associado a questões, por exemplo, de políticas energéticas. Até pouco tempo, principalmente na década de 90 e 2000 aí, a expansão das hidrelétricas no Brasil foi muito forte, então teve muitos projetos associados à construção de PCHs e usinas hidrelétricas, né? Atividades agropecuárias, industriais, eventualmente a questão do extrativismo, né? Também a mineração. Aqui eu dei um destaque mais, que está em vermelho, né? Para aquilo que vai ser o maior foco nosso, no caso da disciplina, e consequentemente, né, muito associado também ao foco que possivelmente vocês vão se deparar em termos de atividades depois como profissionais, né? Mas não que se restringe a isso, apenas porque é bastante amplo, a gente vai focar em algumas dessas questões. Aqui também, mais a modo de curiosidade, né, mas como isso pode, às vezes, ocorrer. Esse foi um trabalho que foi apresentado no Congresso de Restauração alguns anos atrás já, um tempinho já,
falando dessa questão de diagnóstico, e eles basicamente estavam fazendo um levantamento dos graus de perturbação e contaminação ocasionados por cemitérios, isso em vários municípios do Brasil, né? E aí, resumidamente, né, eles trouxeram esse esquema aí, que avaliava a questão de contaminação desses cemitérios, principalmente na questão da água, um pouco no solo, mas principalmente a questão da água, né? Então, quando que existe mais ou menos risco, dependendo da posição que esse cemitério, por exemplo, ocupava na paisagem. E vejo que isso não é uma coisa que rotineiramente a gente pensa sobre, né, que isso possa contaminar o ambiente, mas é só vocês imaginarem um pouco, né, o tipo de produto, digamos assim, que resulta do processo de decomposição dos corpos, né, e que é chamado esse necrochorume, né, e isso realmente tem um potencial de contaminação. Tanto uma contaminação mais biológica, por alguns patógenos, como contaminação química, eventualmente, né, dependendo da situação ou da causa da morte dessa pessoa, né. Então, essa é uma coisa que principalmente os núcleos urbanos têm muito problema hoje, ou muitas limitações associadas a essa questão dos cemitérios, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o licenciamento ambiental para se construir um novo cemitério praticamente segue os mesmos passos e exigências de um aterro sanitário, né? Um aterro sanitário destinado à deposição do lixo, né, do lixo urbano. Assim. Então, é só em termos de uma curiosidade sobre diagnósticos possíveis. Mas, como eu comentei com vocês, na maior parte das situações, né, vão estar associadas a atividades em ambiente rural, atividades agropecuárias e florestais de uma forma em geral, né. Aqui na região, mais comum, né, que tem se verificado com bastante frequência, inclusive, é a questão da supressão de vegetação sem autorização, né, e aí essa supressão de vegetação sem autorização gera uma multa e uma obrigação de reparação desse dano através de um projeto de recuperação das áreas, né. E essa multa ela pode ser reduzida em até 90% quando esse projeto é apresentado e a área é recuperada, né? Então, é uma demanda até relativamente grande de projetos nessa área associada a esses crimes ambientais. E aí também existe uma questão de responsabilidade mesmo, né? Porque em muitas situações, né, o responsável técnico por esse projeto de recuperação de áreas, ou então, né, pela liberação ou pela autorização da supressão da vegetação, né, ele assume uma responsabilidade técnica, né. Então, em algumas situações, por exemplo, a gente já viu em Santa Catarina mais do que uma vez ocorrer, de o técnico dizer que uma área, por exemplo, está em estágio inicial de regeneração, quando na verdade ele está em estágio avançado de regeneração. E aí depois vem Ministério Público, tal, fazem uma perícia, comprovam que foi um equívoco, e aí tanto o proprietário quanto o profissional são responsabilizados, né? Então, no caso da restauração também não é diferente disso, né? Então, os profissionais assumem uma responsabilidade e precisam ter bastante cuidado em relação às informações que são prestadas e, especialmente, na qualidade técnica dos projetos que são apresentados, assim. Eu tenho vários conhecidos, amigos, né, que trabalham tanto no Instituto do Meio Ambiente quanto ICMBio e IBAMA, e é bastante
interessante conversar com eles sobre isso, porque eles falam claramente assim, dependendo da situação, quando a gente olha quem é o profissional responsável, a gente já sabe se é um projeto ruim ou é um projeto bom, né? Então, fica muito marcado isso, né, dependendo do profissional, qual é a qualificação do trabalho que eles apresentam, né? Ô, professor, tu consegue olhar o chat ali? Sim. É. Então, aonde que fica a tua área, Gabriel? Na verdade, não é minha área, foi uma pergunta que um amigo meu fez ontem, na verdade, para mim, que ele faz até agronomia. Se eu não me engano, é em Salto Veloso, eu acho. É Tá, aqui em Santa Catarina. Mas tá. não é uma mata nativa, pelo que ele me falou. A princípio parecia um bosque, tem meia dúzia de árvores e eu não sei nem para que finalidade, né? Ele Sim. queria retirar. Só que, claro, que ele falou, bah, cara, só não retirei porque eu não sei como é que eu faço, se eu, para quem que eu peço permissão, ou se eu preciso chamar um engenheiro florestal só por causa de certas árvores, como é que ele faz? Então, por que eu pedi onde era, né? Para saber se, por exemplo, estava inserido no bioma Mata Atlântico. Porque daí tem a lei da Mata Atlântica, que ela é um pouco mais restritiva. No É, caso, sendo Santa Catarina, já é Mata Atlântica, 100%, então não tem nem muito o que contestar nesse aspecto. Depois, tem já divide em duas situações. Primeiro, se é uma área urbana ou é uma área rural. ali é uma área rural. Então, É uma área rural. se é uma área rural, a lei da Mata Atlântica tem ainda duas possibilidades. Se ele é pequeno agricultor ou se ele é grande agricultor. O que é pequeno agricultor? Até 4 módulos fiscais, né? Então, o módulo Sim. fiscal, ele varia um pouco no estado de Santa Catarina, mas vai ficar aí até mais ou menos uns 50 hectares, né? De área Tá. total, da área da propriedade, não da área que ele quer suprimir, né? Ah, tá, da área total da Na propriedade, então. propriedade. Então, se ele for pequeno produtor e ele for agricultor familiar, Sim, ele pode, em algumas condições, suprimir até estágio médio de regeneração. Se ele não se enquadra nisso, ele só pode suprimir estágio inicial de regeneração. Então, pensando lá no desenho da sucessão, lá, realmente bem o início, quando o pessoal popularmente chama de uma capoeira, né? e o dele, provavelmente, pelo que ele me falou, já são árvores já. Isso. Nem tava lá climática, como é que é? Então, Ele falou, né? O último estágio. se for aí um estágio mais avançado, em teoria, a única possibilidade que existe é a retirada de alguns indivíduos, de algumas árvores, que é permitido por lei até 15 metros cúbicos ou 20 árvores, é permitido por lei fazer a extração para aproveitamento madeireiro dentro da propriedade, né? Agora, se for uma área maior, né, de maior tamanho, que ele queira suprimir para fazer alguma outra atividade, vai precisar de um processo de licenciamento maior. Daí alguém pode dizer, mas eu vi eles derrubando uma área de não sei quantos hectares para fazer uma estrada, ou para fazer uma empresa, ou para fazer uma hidrelétrica. Sim, porque daí existe a possibilidade de enquadramento desse empreendimento como utilidade pública. E aí é uma situação diferente, né? Mas uma pessoa comum que vá fazer uma atividade agropecuária ou silvicultural, ela vai precisar de autorização para suprimir a vegetação. Tá, e essa autorização ele tem que procurar quem, no caso? Procura o órgão do meio ambiente, na prefeitura municipal, como é que tu. Então, a melhor estratégia é já procurar um profissional que trabalha com esse processo de licenciamento, porque o governo do estado, ou menos municipal,
ele não fornece esse apoio do ponto de vista, né, como a gente tem numa extensão agrícola tradicional, a EPAGRE, Sim. por exemplo. Não existe esse tipo de suporte para esse tipo de atividade. Então, ele vai precisar contratar um profissional que faça esse processo para ele junto ao órgão ambiental, não tem jeito. E aí Ele até, que ele até tinha me falado. muitas vezes o pessoal bota na balança, eu vou ter que pagar 10 mil aqui para fazer o Exatamente. processo, não vale a pena, né? Exatamente, é tipo 6 árvores. Ele não, provavelmente ele não vai pagar um profissional para. É. Então, se ele se enquadra naquelas premissas todas, né? E for 6 árvores, por exemplo, ele pode solicitar essa retirada dos 6 indivíduos, mas ele vai precisar de um profissional. Claro que não vai sair tão caro nesse caso, porque Com o certeza. processo é bem mais simplificado, né? Mas ainda assim, dependendo da situação. E tudo isso eu estou considerando que nenhuma desses indivíduos é de uma espécie ameaçada de extinção. Ah, com certeza, com certeza. Mas pelo que ele me falou, isso aí eu perguntei até para ele, ele me disse que não. Porque Hum. vamos supor, o cara, então já, bom, já arrisca do papel, né? Porque não tem nem. Daí, se fosse uma araucária, por exemplo, a Ou uma única embuia, vamos supor. uma embuia, a única possibilidade que ele teria é se ele comprovasse que aquilo foi plantado, né? Então, aí Ah, já é verdade, verdade. realmente entra num outro nível de coisas. Uma última possibilidade, não uma última, mas uma outra possibilidade que muitas vezes acaba acontecendo é quando essas árvores estão próximas da casa ou de um galpão e oferecem risco à vida. Daí, ele com um laudo, também vai precisar de um profissional, mas com um laudo desse profissional, ele pode conseguir autorização para retirada delas, né? Perfeito, obrigado, professor. E teve, o ano passado, se vocês lembram, talvez, houve aquele chamado ciclone bomba aqui em Santa Catarina, né, onde que muitas árvores caíram, né, por ação do vento, né, então nesse caso uma ação natural, né, uma derrubada natural. E aí o IMA lançou um procedimento simplificado para isso. E eles justamente simplificaram nesse aspecto burocrático do profissional, que não precisava disso, bastava ter imagens, fotos, tal, fazer o cadastro lá na base do IMA, tirar coordenadas, mas coisa mais simples assim, e aí eles faziam a vistoria e liberaram, né? Então, eu sei que muita gente conseguiu fazer o aproveitamento madeireiro dessas árvores que caíram por ação da natureza no ano passado por causa dessa, vamos dizer assim, facilidade que o IMA abriu. Eu até, falando nesse ciclone bomba, eu me lembro que eu estava em Curitibanos ainda, e ali no bairro Santo Antônio, tinha uma casa que tinha uma araucária bem, bem velha até no jardim, e por causa desse ciclone acabou caindo, mas ela ficou em pé, porém ela se despedaçou, né? E acabou atingindo a casa ali do morador. E aí eles conseguiram efetuar o corte, né? Até foi os bombeiros lá, se eu não me engano, ajudar e retiraram, né? Eu só não sei o destino da madeira, se eles aproveitaram ou se retiraram do local. Normalmente, quando é em área rural, eles acabam aproveitando dentro da propriedade mesmo. Em áreas urbanas, né, vai depender muito do volume, né? Mas se for só uma árvore, assim, acaba indo para lenha, né? Para outros usos, né? Dificilmente tem um aproveitamento mais nobre. Beleza, vamos seguindo aqui. Então, por exemplo, né, aqui, de novo, uma questão mais genérica, né? Não é específico de uma determinada área, é uma questão mais genérica, né? Mas vamos imaginar uma atividade agropecuária que foi desenvolvida num local irregular, de forma irregular, ou seja, uma área que não deveria ter sido feita essa atividade agropecuária, mas foi feita. Né? Então, obviamente, o primeiro impacto, o impacto direto, né, é a questão da retirada da vegetação, né?
e aí, a partir daí, se desmembra, então, para diversas outras possibilidades de degradação desse local, né? Então, aí também vai depender da intensidade que essa área foi usada depois, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma evolução para processos erosivos, né? A gente pode ter a questão de compactação do solo, principalmente se ela foi bastante utilizada, né? E aí, outras consequências a partir desse evento, né? E por isso que também é bem importante nesse diagnóstico ter o histórico da área. Então, saber o que aconteceu. Há quanto tempo já está tendo essa atividade naquele local? Quando que houve a supressão da vegetação, né? Então, porque é diferente, por exemplo, pegar uma área que foi desmatada, né? O cara levou uma multa e tem que recuperar, mas ele nem chegou a fazer nada ali, ele logo foi pego e tem que recuperar. De uma outra situação que, sei lá, há 10 anos ele fez isso, mesmo sem autorização, e agora, né, por causa de imagem de satélite, não sei o que, constataram que ele suprimiu a vegetação irregularmente e tem que recuperar. Aí, mas ele fez agricultura naquela área por 10 anos. Então, tem uma condição que é diferente, obviamente, da condição de não ter feito nada. Então, quanto mais intenso foi esse processo de uso, consequentemente, né, a quantidade de degradação ou de fontes de degradação aumenta significativamente. Em geral, a gente vai subdividir as fontes de degradação em três partes, né? A degradação física, a degradação química e degradação biológica, né? Então, não que isso seja obrigatório ser exatamente dessa forma, mas ajuda a nós entendermos um pouco como avaliar essas diferentes fontes de degradação, né? Então, um exemplo de degradação física, que é bastante comum e talvez um dos grandes fatores de degradação física, é a questão do solo, né? E aí, principalmente, erosão, né? Porque erosão é um dos primeiros, né? Uma das primeiras formas de tu notar que o processo não está bem, que está havendo um processo de degradação, né, naquela área. Então, em geral, né, a erosão, ela é uma mistura, digamos assim, das condições climáticas, em geral, onde chove bastante, né, com uso inadequado. E aí, por exemplo, deixar o solo descoberto por muito tempo, né, ou ter dentro de uma área de alta declividade, muita chuva sem estar devidamente protegido, ou, por exemplo, no caso de pastagens, né, uma carga animal muito grande que degrada essa pastagem, consequentemente não protege o solo e acaba gerando um processo erosivo, né? Processos erosivos, é bem comum ver também processos erosivos associados à drenagem, por exemplo, de estradas, né, estradas rurais, que o pessoal simplesmente faz lá um valo lá para tirar a água de dentro, de cima da estrada e acaba jogando essa água em cima da lavoura ou da pastagem, e isso gera um processo erosivo. Então, a gente tem várias situações em que erosão acaba sendo um dos grandes agentes de degradação, né? Isso talvez é um dos principais e mais comuns de serem encontrados nas áreas onde vai ser trabalhado. A gente fala erosão, na maior parte das vezes está associado, na nossa situação, ao efeito água, né? Isso, obviamente, no mundo, né, pensando o mundo como um todo, tem outros agentes de erosão, além da água, mas no nosso caso é principalmente a água, né? Então, principalmente a água é o principal agente de degradação erosiva. E aí, esse é um ponto muito importante de ser identificado. Então, se existe processo erosivo ocorrendo na área, qual é a intensidade que esse processo erosivo está ocorrendo, né? E como, da onde está vindo essa água, digamos assim,
Se é uma questão só de chuva e solo desprotegido, ou se está entrando água de fora do sistema para dentro da área que está sendo degradada. Porque, de novo, se a gente não combater esse agente de degradação, certamente o problema vai continuar. Outra coisa interessante, né, em geral, a erosão não ocorre da noite para o dia, né? Ela vai dando sinais, vai dando, aos poucos a gente vai percebendo que o negócio está tá sendo prejudicado, que o negócio está aumentando, que tu percebe, né? Quando tem uma chuva mais intensa, os rios, riachos próximos têm um grande volume de terra, nas beiras da estrada está acumulando terra. Então, na própria lavoura ou na pastagem, tu tá percebendo que isso está ocorrendo, né? Então, em geral, né, a erosão começa aos poucos e ela vai se agravando se tu não faz nada, né? E até pontos mais críticos, onde que você tem total perda de condição de uso daquela área e assim por diante. Então, você lembra lá no início eu falei do grau de resiliência, né, que essa área tem. Então, pode chegar a um ponto que você rompa essa resiliência, ou seja, não tem mais condições daquilo se recuperar sem uma forte intervenção dentro desse local para corrigir essa situação. Já existem diversos grupos e publicações que têm trabalhado com essa questão de recuperação, né, principalmente das vossorocas, que já são, então, processos erosivos bem mais intensos e comprometem significativamente a área, né? Então, é interessante, dá para se estudar e dá para se buscar métodos, né, para se diminuir essa questão da erosão, principalmente das vossorocas, né, e como reverter parte desse processo. Então, aí tem uma sequência, por exemplo, de procedimentos que deveriam ser adotados numa situação como essa, né, e tem essas cartilhas, nesse caso, uma que eu trouxe aqui da Embrapa, né, sobre a questão de recuperação de vossorocas. Vejo isso, eles estão pensando, a Embrapa, nesse caso, né, está pensando em recuperação dessas vossorocas e tal, para manter a área como uma atividade agropecuária florestal no local. Mas a mesma lógica a gente pode usar para áreas que sofreram processos erosivos intensos e precisam ser recuperadas. Então, acaba, né, podendo fazer um paralelo aí entre as duas situações e utilizar o mesmo conjunto de técnicas. Um outro tipo de degradação física, né, é a questão da compactação, né? De novo, assim como a erosão, em geral, compactação significa mau uso, né? O uso inadequado daquele local. Em geral, por uso excessivo de maquinário, uso excessivo de animais, né? Falta de proteção desse solo e assim por diante. A gente pode perceber, né, esse processo de compactação tanto na questão do solo, ele literalmente vai demonstrar, né, essa questão da compactação, quanto também pela vegetação que tenta se desenvolver em cima desse local com solo compactado, né? E aí, de novo, estratégias que são adotadas muitas vezes em atividades agropecuárias também podem ser adotadas pensando na questão da recuperação desse local, né? Então, áreas extremamente compactadas, vou dar um exemplo, esses tempos tinha que fazer um processo de recuperação de uma área que era uma estrada. Então, foi uma estrada não pavimentada com asfalto, mas uma estrada de terra, né, em cima de uma área de preservação permanente que o pessoal abriu para ir de um lado para o outro, lado do rio, não sei o quê, mas fizeram de forma irregular. Mas a estrada já estava estabelecida, com cascalho, com tudo, né? Então, dificilmente tu
pode imaginar assim, eu vou recuperar essa área que é uma estrada para voltar a ser vegetação ciliar, nesse caso, sem nenhum tipo de processo de descompactação dessa estrada que foi estruturada ali, né? Porque realmente, ou se você tomar essa decisão, vai levar muito tempo para, em cima daquele terreno compactado, conseguir se estabelecer novamente a vegetação, né? Aqui tem outros exemplos de deteriorização física, né? Alguém sabe o que é essa imagem dos dois tratores aqui na esquerda? Alguém chutaria o que eles estão fazendo ali? Ninguém? Tá todo mundo assistindo a Malhação nesse horário? Eles não estão prestando atenção? Seria um local para escoamento da água? Poderia estar provindo de algum lugar? Que ambiente é esse onde esses tratores estão dentro? Ou um trator está dentro, o outro está na margem, né? Isso é uma coisa até bem comum de se ver aqui na região. Isso, é um banhado. Então, o que eles estão fazendo nesse banhado? Na verdade, o contrário, pessoal. Eles estão abrindo esse banhado para fazer um açude, né? Eles estão retirando essa vegetação e esse, vamos dizer, lodo que está ali, esse solo, né, com bastante água, para fazer um açude, né? E isso é bastante comum, foi feito por muito tempo aqui na região, no entanto, é um crime ambiental. Por quê? Porque o banhado é uma área de preservação permanente, então você não pode interferir num banhado, né, drenar ele ou transformar ele num açude sem autorização, né? Então, é um processo de degradação, nesse caso física, a questão da retirada de toda essa vegetação para ou drenar ou retirar toda essa vegetação para fazer um açude, né? Normalmente, para fazer um açude, então eles vão, se esse banhado drena para um rio, eles vão fechar isso, construir um talude e fazer um açude também, né? Mas, de toda forma, é um exemplo de degradação física desse local. E aqui na imagem da direita, né, tem uma imagem do rio, né, o rio Tietê, em São Paulo. Se vocês olharem, em azul ali, existe como se fosse o desenho de qual era o curso original do leito, né, o curso original do rio Tietê lá naquela região. Então ele tinha esses diversos meandros, né, então não era um rio retilíneo. No entanto, houve um processo de transformar esse rio, né, fazer a retificação, se diz, né, ou seja, tornar esse rio reto, né? E por que isso? Porque o rio reto, ele escoa a água mais rápido, o volume de água mais rápido, e é mais fácil de fazer o planejamento urbano com um rio reto do que com um rio cheio de meandros como esse, né? No entanto, de novo, é uma degradação física desse ambiente, né? Essa retificação do rio, né? Hoje em dia já seria muito mais difícil executar uma obra como essa, mas isso também tem suas consequências, né? Um rio que tem essa característica de muitos meandros significa que é um rio que ele extravasa com facilidade, né? Então não é por nada
que quando chove forte, nessa região, existem alagamentos constantes, né? Porque a calha do rio, ela não suporta o volume de chuva que existia nessa área. Originalmente, toda essa área enchia d'água, e isso fazia parte do processo natural, né, desse rio nesse local. Aqui, outro tipo de degradação física, que é aterrar, né? Então, nesse caso, sim, está sendo aterrado uma área de mangue, né? Então, um pouco quase o inverso lá da história do banhado, aqui sim está sendo depositado material, e na maior parte das vezes é entulho de construção, né? Restos de, às vezes, até lixo e tudo, que é usado para fazer aterrar essas áreas. E veja, no momento que aterrou, acabou com a dinâmica original desse ecossistema de mangue, né, porque a questão da oscilação da maré, da respiração das raízes do mangue, tudo é interrompido, e simplesmente não existe mais a dinâmica original desse ecossistema. Então, é também um exemplo de degradação física. A gente tem muitos exemplos de aterrar mangue, né, em praticamente toda a região litorânea do Brasil, onde tem ocorrência dessas áreas de mangue, né, tem problemas, tem ocupação irregular das áreas de manguezal. Aqui é uma foto do Recife, mas a gente tem exemplo, por exemplo, Florianópolis, isso é bem frequente também. Um outro tipo de degradação física, que no ano passado, inclusive, ganhou bastante destaque na mídia, né, nos últimos 2 anos, mas no ano passado mais fortemente por causa do exemplo do Pantanal, é o fogo, né, ou, nesse caso, o incêndio, né. E aí a gente tem situações diversas, né, tem situações de ambientes onde existe na dinâmica daquele ecossistema a presença do fogo, né? E tem outras situações em que a gente tem um incêndio, né? Normalmente com uma intensidade muito maior, abrangendo uma área muito maior e com um grau de degradação muito maior, né? Então, a degradação física por causa do fogo, nesse caso, ela é bastante significativa, né? E vejo, às vezes pode estar associado duas degradações ao mesmo tempo, né? Então, não necessariamente é um fator isolado. Bom, deteriorização química ou degradação química, né? Nesse caso, também a gente pode ter diversos agentes da degradação química, né? Desde a questão de perda de nutrientes, e vejo que aí está a questão da erosão de novo, né? A erosão, ela tanto vai associar a degradação química quanto física, né? Também o esgotamento, ou seja, uma área que foi muito utilizada sem nenhum tipo de reposição desses nutrientes, por exemplo, ela simplesmente, a fertilidade daquele solo se esgotou, né? Se tornou quase nulo. Problema de salinização, hoje a gente tem muitas áreas no Brasil, especialmente áreas que são irrigadas, e que tem problema, novamente, na questão do manejo dessa irrigação, e que gera problema de salinização do solo, um problema que não é fácil de ser corrigido depois, né, e que gera, muitas vezes, dificuldades, inclusive, de uso dessas áreas, né. A questão de acidificação também, uso excessivo de nutrientes num solo, principalmente fertilizantes químicos, né, que são, de certa forma, ácidos e acabam sendo depositados e ficam sobrando, digamos, nesse depósito do solo. Parte disso pode ficar no solo, parte disso pode ficar no lençol freático, parte disso é carreado para os rios com o processo erosivo, né? Então, um problema bastante significativo. Além de outros exemplos de poluição, como a questão de resíduos sólidos,
chorume, óleos, né? A questão de derramamento de óleo é um problema sério em muitas situações. O grau de contaminação que um óleo vegetal, por exemplo, gera dentro de um corpo d'água é bem significativo, né? Então, a gente tem diversas situações. Aqui tem duas imagens, uma que, obviamente, não precisa muita explicação, mas essa imagem de baixo, que é aqui na direita embaixo, alguém sabe que local é esse? Não é no Brasil, tá? Isso, Chernobyl. Chernobyl. Então, Chernobyl houve um vazamento da radiação, né? E toda essa área teve que ser evacuada, né? Então, até hoje, muitas áreas, muitas regiões ali de Chernobyl não podem ainda ser ocupadas por pessoas, né? Apesar que, se vocês viram recentemente alguns documentários, né? Muita gente literalmente invadiu essas áreas e está morando por falta de opção mesmo, inclusive produzindo tanto alimentos, né, vegetais quanto animais desse solo que é contaminado com radiação, né? Então, a própria exposição das pessoas à radiação quanto o consumo desses alimentos tem um risco bastante alto, né? Então, é um exemplo bastante extremo, né, de como a contaminação, nesse caso radioativa, pode afetar esse ambiente. Então, aqui alguns exemplos, né, de como a gente pode identificar problemas associados à questão química, né, como, por exemplo, a perda de nutrientes. Aqui tem também alguns dos levantamentos, né, em relação ao uso de agrotóxicos e como isso tem impactado especialmente a questão de água, né, e não vou entrar em detalhes disso, né, provavelmente todos vocês que tiveram aula com a Sônia Hess, ela deve ter falado sobre isso em mais do que um momento. Outros exemplos, né, de contaminação química, ou degradação química, inclusive agora está em bastante discussão, de novo, a possibilidade de uso do mercúrio em garimpo, no garimpo de ouro, no caso, né? O mercúrio é um elemento químico muito tóxico para os seres humanos, ele é bioacumulador dentro da cadeia trófica, né? Então, normalmente se usa dentro de rios ou de cursos d'água, e aí isso contamina as plantas e peixes, e, consequentemente, depois contamina os seres humanos, né? Num grau muito maior, nesse caso, de quem se alimenta desses organismos contaminados, né? A questão, por exemplo, do derramamento de petróleo, né? Eventualmente também, o ano passado, retrasado, 2019 já, teve aquele caso no Nordeste lá, que também ganhou a mídia e tal, sobre derramamento de petróleo, né? Que gera impactos tanto diretos sobre fauna, por exemplo, quanto indiretos, que é a deposição desse material. Uma outra coisa que também a gente fala muito pouco, mas é relativamente comum de acontecer, são acidentes com cargas perigosas, né? Frequentemente em Santa Catarina, principalmente nessas rodovias que ligam o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as rodovias federais, ocorre um acidente com um caminhão que transportava gasolina, que transportava querosene, que transportava um produto químico qualquer. E boa parte da carga desse caminhão acabou caindo no ribeirão, não sei do que, no local tal. E por que isso ocorre?
por uma questão de como são construídas nossas rodovias, né? Toda a drenagem da água da chuva nas rodovias tende a ser conduzida para os cursos d'água, pensando, obviamente, na questão chuva. Mas, quando ocorre um acidente com um material perigoso desses, especialmente se ele é líquido, né, acaba usando essa drenagem da rodovia e acaba chegando nos cursos d'água. Então, são problemas bastante sérios em relação à degradação química. Algumas, né, questões, quando a gente tem problemas de contaminação química, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar na questão de remoção desse local, remoção das fontes de poluição, né? E também o isolamento dessa área. Isso é o que normalmente são as primeiras etapas, né, desse processo após a degradação em si. E depois, existe um segundo processo que deveria ser executado, mas que já adianto para vocês que em muitas situações não ocorre, né, a não ser que quando o órgão ambiental consegue identificar quem é o responsável e, de certa forma, responsabilizar esse proprietário por essa contaminação, aí o processo de descontaminação, que pode tanto ocorrer no local, ou seja, fazer a descontaminação naquele próprio local onde houve o problema, ou, eventualmente, a retirada desse material contaminado para tratamento em outro local, né? E, por fim, em alguns casos mais graves, o confinamento ou isolamento da área, né? Nesse caso, como Chernobyl, né? O isolamento da área. Tem algumas situações, por exemplo, de o que se faz com o que sobra das usinas nucleares, né? Tem um resíduo de urânio. O que se faz com esse resíduo de urânio, né? Então, normalmente, isso fica armazenado, né, em alguns tonéis, containers e assim por diante. Tem alguns países que permitem depositar esse resíduo de urânio, por exemplo, no fundo do oceano. Tem outros que permitem enterrar isso, né? Mas são casos bastante difíceis de ser depois trabalhados ou pensar em uma possível descontaminação. Em muitas situações já não existe tecnologia ainda para fazer esse processo, ou o custo é tão alto que não é executado. Alguns tratamentos possíveis de serem feitos, né? E aí envolve tanto a questão física, química ou biológica, né? E tanto para a questão in situ, ou seja, no local, quanto a questão ex situ, ou seja, quando é retirado do local para fazer esse tipo de tratamento. A gente não vai entrar em detalhes, né, sobre isso, é só para vocês saberem que isso existe, porque, obviamente, essas são situações mais de exceção em relação ao que a gente vai abordar. O que tem crescido bastante, e isso sim é um campo de trabalho bem interessante para quem gosta dessa área, é a busca de organismos que possam ajudar nesse processo de descontaminação, né? Então, já existem para algumas situações, né, dependendo de qual é o contaminante, alguns bactérias, fungos, né, micro-organismos que são usados para isso, né? Então, é bem interessante, é um campo de trabalho certamente bem promissor, busca por isso, né? Essa questão da biorremediação, né, que é o uso de organismos vivos para fazer esse tratamento dessas áreas. A gente tem tanto o que se chama bioestimulação, ou seja, aumentar a quantidade de micro-organismos presentes na área, para que eles possam, de certa forma, fazer essa degradação. E tem o que se chama bioadição, que daí é usar, então, organismos que não são nativos. Aí tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Normalmente isso já é
para tratamentos ex situ, ou seja, quando a gente retira do local, aí pode-se usar espécies que não são nativas. Uma questão bem interessante, né, e que tem bastante a ver com aqui o nosso campus e a nossa área de atuação, são esses sistemas que a Embrapa tem desenvolvido, chamados biobadges, né, para fazer tratamento de água que teve contato com agrotóxico. Então, nesse caso, essa imagem aqui da direita acima é uma rampa onde que é feito o carregamento e descarregamento dos tanques de água do pulverizador, ali onde que a água é misturada com agrotóxico. Então, eventualmente ocorre, né, derrama parte desse material, e também quando esse trator com esse pulverizador e tal volta do campo, todo esse equipamento está contaminado. Então ele precisa ser lavado, né? E essa água que lava esse equipamento também vai ficar contaminada. Então, não sei se vocês conseguem perceber claramente, nesse caso, essa rampa tem uma inclinação que vai para um dreno, né, para um ralo, e essa água contaminada com agrotóxico passa por esses bioreatores, né, chamado de biobed, que são essas caixas d'água aí, nessa imagem de baixo, para fazer esse tratamento. Aí o tratamento envolve tanto a questão do uso de plantas quanto de micro-organismos do solo, para esse processo de degradação. Deixa eu ver se eu tenho uma... eu achei que eu tinha uma imagem aqui. Mas, de toda forma, isso, por exemplo, é uma atividade que a professora Júlia tem desenvolvido aqui no nosso campus, né? Inclusive, tem estudantes da agronomia e da florestal fazendo tanto o trabalho de TCC e com isso, e tem estudantes do mestrado aqui nosso também, trabalhando exatamente com essa questão do biobed para descontaminação de solo. Então, tem uma menina do mestrado que já implantou esses biobeds aqui numa das casas de vegetação e está fazendo esse processo de avaliação, ou vai fazer esse processo de avaliação no mestrado dela. E a questão biológica, então nós falamos da física, química e agora a biológica, né? De novo, o solo aí está presente, né? Então, a questão do solo está tanto na química, física e biológica, né? Então, como foi impactado esse solo do ponto de vista biológico, a questão da vegetação, né? Em muitas situações, é o primeiro passo da degradação, que é a supressão da vegetação, mas também, numa escala um pouco maior, a questão da paisagem, né? Então, você tem uma degradação pontual num local, mas que tem consequências para toda a paisagem de uma forma geral, né? Então, aqui a questão do solo, né? A gente já destacou alguns pontos, e vejam que os organismos do solo, e aí entram tanto microfauna, mesofauna, macrofauna do solo, né, vão ser afetados, obviamente, se o solo for degradado, né? Então, é possível também, dentro dessas etapas de diagnóstico, avaliar o quão impactado foram esses organismos do solo, ou mesmo usar os organismos de solo como um indicador da qualidade que esse solo tem. Então, para mim saber se aquele solo está ativo do ponto de vista biológico, eu posso usar esses organismos de solo para isso, né, como um indicador. Professor? Sim. Imagino que seja frequente o cara encontrar áreas que tenham os três tipos de deteriorização, né? Não Sim. só uma delas. Sim. Esse, na verdade, é o mais comum. Você vai ter aspectos químicos, físicos e biológicos, né, envolvendo um processo de degradação. Uhum. O desafio é tu conseguir avaliar tudo isso e para cada um deles entender como que você vai agir, né? Às vezes um é consequência do outro. Então, o que aconteceu primeiro? O processo erosivo.
Então, a degradação física levou a uma degradação química e biológica, né? Mas pode ser o contrário. Há uma degradação biológica, que foi a retirada da vegetação, levou a uma degradação física, que é a erosão. Então, e teria casos que tu consegue restaurar um dos aspectos e então, aos poucos, ele vai restaurando os outros, de solucionar um problema para encontrar solução para outros também. Sim, principalmente quando tu consegue identificar qual é a causa principal da degradação, porque os outros, de certa forma, são uma consequência daquele processo, né? Ah, entendi. Beleza. Então, aqui, só um exemplo, né? De novo, o grupo da professora Júlia, que trabalha com biologia do solo aqui no campus, né? Tem se dedicado bastante a essa questão da avaliação dessa atividade da fauna do solo e como isso pode ser usado para avaliar isso, né? Quão impactado foi ou quanto tem ajudado isso a se recuperar, né? Então, hoje tem mais do que uma orientada da professora Júlia trabalhando, por exemplo, com áreas que foram contaminadas com petróleo, né? Tinha um oleoduto, né? Que conduz óleo, que teve um vazamento lá no Rio de Janeiro, numa região que inclusive é povoada, e eles estão avaliando esse resíduo esse solo, né? Esse cascalho que eles chamam, dessa área que foi contaminada com o petróleo nesse local. Ela também já teve um caso, né, o TCC da Mairine, que fez a florestal aqui, agora está no mestrado também, trabalhando com a avaliação do resíduo de áreas de mineração, por exemplo. Então, pegou aquele resíduo, né, da mineração, que é depositado lá naquelas lagoas e tal, e avaliou qual é o grau de possível contaminação para a fauna do solo, né? Então, são estratégias que podem ser usadas para fazer essa avaliação do grau de degradação. Em termos de vegetação, né, e aí talvez, obviamente, vocês tenham um pouco mais de familiaridade, né, mas são diversas estratégias que podem se fazer para avaliar. Então, mas basicamente a maior parte delas passam por um levantamento dessa vegetação. Ah, mas não existe mais a vegetação foi suprimida totalmente. Bom, mas aí você pode, de certa forma, usar as áreas próximas para ter de referência do que deveria ser aquela área no momento que houve o processo de degradação, e também o que então, de certa forma, pode ocorrer e deve ocorrer no processo sucessional para recuperação. Então, isso também acaba sendo uma ferramenta, né, essas avaliações da vegetação, uma ferramenta, tanto para identificar o grau de perturbação, quanto depois para o monitoramento, né, desse processo de restauração como um todo. E a questão da degradação da paisagem, né, que tem a ver com fragmentação e conectividade, a gente vai discutir, vai detalhar um pouco mais na próxima aula, que é sobre essa questão da ecologia da paisagem, restauração da paisagem. Então, tem outros elementos, né, que a gente vai discutir um pouco, que são importantes, que estão associados a isso. Deixa eu compartilhar com vocês uma outra coisa aqui, só um pouquinho. Então, agora aqui. Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle também, vamos dizer assim, de certa forma, um resumo, um esquema, sei lá, como é que eu posso chamar isso, dessa questão do diagnóstico, que então envolve um pouco
isso que eu apresentei para vocês hoje, né? Então, de certa forma, vocês podem ter isso mais resumidamente colocado em apenas uma imagem, né? Lembrando que vários desses aspectos, né, obviamente precisa e tem muito mais coisa para ser discutida. Se a gente pensar só questões físicas, químicas e biológicas do solo é uma ou mais disciplinas, né? Mas aqui eu só chamo a atenção da importância disso relacionando com o diagnóstico e recuperação de áreas. Então, a gente não tem, né, tempo nem... não é o objetivo a gente detalhar isso, né? Então, esse é um esquema didático, então, que eu vou disponibilizar lá para vocês essa semana. Perguntas, pessoal?